Muito bem, galera, chegando com o nosso programa Show do ABN para a Web TV Imagens de Caetano. Não pudemos gravar o programa ontem devido à correria, feriado aqui na cidade, aniversário da cidade. A gente trabalha na prefeitura, então não tivemos condições de gravar o programa ontem, mas vamos trazer para você agora o resumo total da 10ª rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol, onde os jogos de volta ocorreram, classificando-se assim 16 seleções para a fase seguinte, conhecida como oitavas de finais. Algumas surpresas, outras nem tanto, mas com certeza passaram aquelas seleções que fizeram o dever dentro de casa e que conquistaram seus pontos, e aquelas que não conquistaram, infelizmente, vão ter que sair da competição para acompanhar pela telinha, pela internet, pelo rádio, enfim. A gente agradece desde já a você que tem também acessado a nossa Web Rádio ABN no endereço webradioabn.com. E domingo estaremos na cidade de Itambé. Vamos transmitir Itororó, perdão. Vamos transmitir esse grande jogo Itororó e Itambé. Você acompanha na nossa Web Rádio ABN. Os confrontos das oitavas foram definidos. Em Jaguaquara, após empate sem gols com Santa Bárbara, o dono da casa foi mais eficiente nas penalidades e venceu por 4-1. Também nos pênaltis, após empate de 0-0 não regulamentar, o Baitaba, a seleção da Terra das Canoas, do nosso amigo Everaldo Melo, também venceu aí o Baitaba e Itambé, eliminaram Vitória da Conquista e Valença. E um detalhe aí para a seleção de Itambé, o goleiro Lima, que é daqui de Bicaraí, jogou aqui o ano passado, pegou a última cobrança, dando a classificação para a seleção de Itambé. 4-3, o Baitaba com a sua seleção, e 3-1 Itambé com Valença. Baitaba e Conquista, Itambé e Valença. Valente foi a única visitante a vencer nas penalidades. Itajuípe vencia o primeiro jogo por 1-0, lá em Valente, acabou sofrendo o empate, empataram novamente em 0-0 no Humberto Badaró, e nas penalidades Valente se classificou por 5-3. A rodada teve também espaço para as goleadas, e que goleada, hein? Tapetinga aplicou 8-0 sobre Bicaraí, exatamente, 8-0 sobre Bicaraí. Bem verdade que o time de Bicaraí foi totalmente desmantelado, o dinheiro não saiu, os atletas decidiram não viajar, o presidente da liga teve que correr atrás dos meninos e colocou os meninos em campo, e a seleção de Tapetinga aproveitou e sacolou 8-0. Tapetinga, mesmo não jogando um grande futebol até agora, não convencendo, prova é que o estádio Primaverão estava vazio. Nós tivemos a ideia de que vieram mais torcedores para o primeiro jogo de Tapetinga aqui do que foram lá domingo. O estádio estava vazio realmente, mas a seleção venceu 8-0. Nos dois confrontos fez 12 gols e se classificou aí com sobras para a próxima fase. Essas goleadas aí marcaram e aumentaram muito a média de gol. Eunápolis também, diante da sua torcida, venceu Canavieiras por 4-0. No primeiro confronto em Canavieiras, Eunápolis vencia por 4-0 e sofreu 3 gols. O jogo ficou em aberto para o segundo jogo, 4-3, mas não deu para a seleção do Hudson, do Aldo Bonfim, do Rogério, enfim, 4-0 para a seleção de Eunápolis, que se classificou. Outra bambambam é a Euclides da Cunha, a melhor campanha da competição, fez 3-0 em João Dourado com 2 gols do Pim. O Pim, aquele mesmo que passou aqui por Ibicaraí em 2013, chegando aqui como o maior artilheiro do campeonato intermunicipal, naquele ano marcou 10 gols. Em 2014, num time recheado de campeões no comando do Beto Oliveira, marcou apenas 4, houve um racha no grupo e o grupo não conseguiu seguir, foi eliminado para Itajuípe, mas o Pim continua artilheiro da competição, foi a 13 gols, deixou o Ganso de Itapé, que perdeu para Itamaraju por 2-0 com 10, e o Pim dispara na liderança da artilharia e a sua seleção é invicta na competição. Canudos, Cachoeira, Itororó e Santo Antônio de Jesus avançaram com empates após vencer os jogos de ida. Santo Amaro, Retirolândia, Itamaraju, Conceição do Coité se classificaram com triunfos apertados. A única seleção a avançar com derrota foi Brumado, que perdeu para o Uruçuca por 3-2, mas havia vencido por 3-0. Então Brumado, no placar agregado, se classificou, mesmo perdendo o jogo de volta para a seleção de Uruçuca, seleção do nosso amigo Edenildo Braga. Para as oitavas de final, os confrontos ficaram assim definidos. Canudos enfrenta Euclides da Cunha, a seleção do Pim. Brumado enfrenta Itamaraju, a seleção do Beto Oliveira. Valente enfrenta Cachoeira, a seleção do Marcelo. Jaguaquara enfrenta Santo Amaro.
Retirolândia enfrenta Itapetinga. A seleção de Itapetinga vai rodar mais de 600 quilômetros para ir a Retirolândia nessa primeira partida, visto que ela tem a melhor campanha, manda o segundo jogo em casa. Itororó recebe Itambé, pertinho ali, 75, 80 quilômetros. Domingo estaremos lá em Itororó transmitindo esse jogo. Santo Antônio de Jesus, Conceição do Coité e o Ubaitaba enfrentando a seleção de Eunápolis. Vai andar também um pouquinho a seleção de Ubaitaba, mas não é tanto chão como Itapetinga. Euclides da Cunha, Itamaraju, Cachoeira, Santo Amaro, Itapetinga, Itambé, Conceição do Coité e Eunápolis, com as melhores campanhas, fazem os jogos de volta em seus domínios. Vão jogar fora e decidem dentro de casa. Daí, portanto, o raio-x dos resultados: Euclides bateu João Dourado por 3-0, Biritinga 1, Canudos 1, Retirolândia 1, Cipó 0, Conceição de Feira 1, Cachoeira 1, Jaguaquara 0-0 com Santa Bárbara, nos pênaltis 4-1 para Jaguaquara. Ubaitaba 0, Vitória da Conquista 0 nos pênaltis, 4-3 para o Ubaitaba. Itambé 0, Valença 0 nos pênaltis, 3-1 para Itambé. Uruçuca 3, Brumado 2. Uruçuca ganhou, mas não levou. Itapetinga 8-0 em Bicaraí. Itamaraju 2-0 em Itapé. Detalhe aqui, Itapé tinha vencido Itamaraju no primeiro jogo, hein? Trazendo uma derrota para o time do Beto, mas lá dentro dos seus domínios, 2-0 liquidou a fatura. Eunápolis 4-0 sobre Canavieiras, mesmo com a troca de treinador, Eunápolis segue forte. Campo Formoso 0, Itororó 0. Muita confusão em torno desse jogo, mas Itororó conseguiu a classificação porque venceu o seu jogo em casa. Conceição do Coité 1, Itaberaba 0. Arataca 1, Santo Antônio de Jesus 1. Arataca tinha perdido por 3-1 no jogo de ida, está eliminada. Santo Amaro 2, Maragogipe 1. Um detalhe que eu venho falando: Santo Amaro não está mais com aquelas goleadas de anos anteriores, hein? Não sei se o time está mais limitado, se o investimento foi menor, mas o certo é que Santo Amaro não está mais dominante como era em anos anteriores, em goleadas e mais goleadas. Itajuípe 0, Valente 0. Nos pênaltis, Itajuípe perdeu por 5-3. Para as oitavas de finais, os confrontos já definidos: Canudos e Euclides da Cunha, Brumado e Itamaraju, Valente e Cachoeira, Jaguaquara e Santo Amaro, Retirolândia e Itapetinga, Itororó e Itambé, Santo Antônio de Jesus, Conceição do Coité, Ubaitaba e Eunápolis. Está aí, portanto, um resumo da 10ª rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol, e a gente vai estar domingo, como já falamos, direto do estádio Odilon Pompílio, na cidade de Itororó, transmitindo o grande jogo, seleção de Itororó, seleção de Itambé. As duas seleções já se enfrentaram na competição em fases anteriores, houve muito disse-me-disse, houve confusão, ameaça e tal. Vamos torcer que tudo se decida dentro de campo. Itororó vai jogar primeiro em casa e depois vai ter que ir a Itambé, então essas coisas do Intermunicipal acabam transferindo de um jogo para o outro, e alguns que costumam fazer bagunça acabam não viajando, prejudicando o verdadeiro torcedor que acompanha a seleção em todos os jogos. Então vamos torcer que Itambé e Itororó, Itororó e Itambé, porque o jogo é em Itororó, aconteça na mais perfeita paz, tá certo? Parabéns aí para o PIN, que aos 40 anos, já caminhando para 41, é artilheiro do Intermunicipal hoje com 13 gols e está a um gol de bater o recorde do Clodoaldo. Para a federação, o PIN é o maior artilheiro do Campeonato Intermunicipal. Para o Clodoaldo, é ele. E ele disse que tem como provar. Nós temos uma entrevista com ele no YouTube, você pode acessar lá. Ele disse que tem 178. Então o PIN, me parece pelas contas, que falta um gol para chegar nos 178. De qualquer forma, acredito que vai bater, porque ainda continua em atividade e fazendo gols. E a seleção de Euclides é uma forte campeã ao título do Certame 2018. Valeu você pelo carinho da audiência, internauta, telespectador da Web TV Imagens de Caetano. Eu sou a ABN, vou ficando por aqui, mas a gente volta semana que vem comentando a 11ª rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol.